a não ser aquelas coisas que são chamados os crimes isolados. Uma pessoa que um dia qualquer tinha à mão um revólver e disparou. Mas excepcional, não é um criminoso que cometeu um crime. Mas, de modo geral, de facto, as coisas estão associadas. Não é? A pessoa tem tantos quês na vida, não é? Tantas deficiências que, de facto, podemos falar em tendências. A pessoa é tendencialmente criminosa, pode ser que haja algum, e esses vão parar aos inimputáveis, não é? Podemos pensar em exigências que a pessoa arranjou e depois são incomputáveis, não é? A pessoa quer ter um nível social de elevado, depois não consegue, vai ter que roubar para poder manter. Ou então, quando essa exigência é a exigência de uma droga, ou, enfim, outra coisa qualquer que de facto torna a pessoa dependente, o álcool, e a pessoa tem que ter processo de ter respostas, necessidades reais, de facto a fome. Há uns meses, houve um fórum nacional, realizado por uma Comissão Nacional de Justiça e Paz, e o tema era este: a pobreza configura um crime. A pobreza configura um crime. Isto é, a pobreza já de si é um crime. Então tem que haver responsáveis. Os Estados todos, a sociedade toda. A pobreza é configurada a um crime, mas muitas vezes leva também ao crime. Não é? A pessoa não tem como viver e muitas vezes, por exemplo, rouba, faz assaltos, por isso. Mas eu penso que há uma outra coisa anterior a essa e que tem que estar presente na sociedade e que muitas vezes leva a crime, que é a não capacidade de assumir valores. Os valores estão muito divididos. O que é isso de valores? É outra discussão, mas há valores que nós consideramos importantes. Sei lá, aquilo que nós aprendemos desde cedo, que é o respeito pelos bens alheios, que é o não matar, é o não roubar, é não desejar aquilo que é dos outros. Acho que isto está muito na sociedade, está a perder muita força, portanto também o não respeitar, o não ter valores, leva a que as pessoas às vezes cometam Sim, claro. Começava por dizer boa noite, dar uma opinião sobre este assunto, até porque depois pode passar. Mais do que os valores em si, é no indivíduo o valor não está. Não haver uma persuasão exata desse mesmo valor. A desvalorização do valor, no fundo. Porque existem regras, todas as temos, uns têm mais que outros e outros assumem que não devem tocar ali de uma forma mais rigorosa e outros acham que tocar ali não faz mal e tocam. Portanto, isso também é a personalidade de cada um. E eu acrescentaria isto e desculpe, só para depois. Caso mais ninguém queira intervir, eu só queria dar a informação que nós não demos feito, não? Tem o microfone, se quiserem, se sentirem mais à vontade com o microfone, está aí. ouve-se. Se sentirem mais à vontade. Ok, então vamos proceder. Caso não haja mais ninguém que deseje intervir acerca da pergunta feita pela colega Rita, então passamos para a próxima pergunta, que é dirigida ao Dr. Ricardo Cavaleiro. Antes de mais, boa noite. Como advogado, já esteve perante uma situação em que a pessoa que tivesse que defender, neste caso o cliente, fosse realmente culpado, e de passo pergunto-lhe em que justificações se baseia para o defender. São nestas justificações que muitos deles não? Antes de mais, muito boa noite a todos. Queria começar esta breve intervenção, espero que seja breve e nada amassadora. Primeiro por vos saudar com muita afabilidade mesmo e por vos cumprimentar com muito estímulo, porque esta área projeto e o tema que vocês escolheram é de facto fundamental. E se a área projeto foi inserida no currículo, no percurso escolar, vocês agarraram muito bem e este tema então é fantástico. Recluso na sociedade. E se me permitem só uma breve introdução, é mesmo isso de que se trata. Portanto, o recluso não é alguém que está à margem, que foi colocado dentro dos muros da cadeia porque era um parasita da sociedade, porque estava mal, e então, como se corta o ramo, portanto, quando se faz a poda e se corta aquele ramo que já não presta e vai embora para ser queimado, o recluso não pode ser visto assim. Tem que ser visto como um elemento na sociedade, de facto. Como um cidadão, como alguém que pertence a fóbias. E, portanto, saudar-vos também porque, é de facto, é importante que se fale do recluso, que se fale das prisões,
Muitas das vezes a nossa sensibilidade quanto à prisão é que estejam lá dentro, bem longe, e quanto mais tempo melhor e nas piores condições possíveis. Isto não leva a lado nenhum. O pormos o recluso nas piores condições e durante o maior número de dias ou de meses ou até de anos não conduz à reabilitação social, não conduz ao tratamento daquela pessoa. Isto para vos dizer que não queria olhar a questão, a pergunta, por esse lado da culpabilidade. Primeiro, o realmente culpado é muito dúbio. É muito dúbio. E se os clientes que me têm chegado para eu os defender no processo de crime, alguns que praticam coisas menos boas, é importante que tenhamos esta sensibilidade que não é o advogado que compete julgar aquilo que aquela pessoa fez, se está bem ou se está mal feita, se há ou não há um crime. O advogado compete ouvir, compete perceber o que é que aconteceu e, sobretudo, mais do que a questão objetiva, que pegou na garrafa que estava no vizinho do lado e pôs à beira da sua. Isto é um crime. A garrafa não era minha, era do Dr. Jorge, portanto eu peguei, é um crime, furto. Não é tanto isto que compete ao advogado fazer. A nossa Constituição da República Portuguesa, a partir do artigo 27 ou 33, abarca um conjunto enorme de direitos dos reclusos. O Código Penal e o Código de Processo Penal vêm também, nomeadamente do artigo 61 do Código de Processo Penal, elenca um conjunto de direitos que aquele arguido tem antes de uma sentença condenatória, e é isso que compete ao advogado. Não fazer o julgamento, portanto, daquela pessoa, senão havia aqui um duplo julgamento. Começava o advogado por dizer: não, você é o culpado, fez isso, fez muito mal, é um monstro para a sociedade, independentemente do crime, do ilícito que comete. Não é este o papel que se pede ao advogado, e a meu ver bem. Aquilo que se pede ao advogado é que faça aos mecanismos que existem na lei, nomeadamente na Constituição da República Portuguesa, no Código Penal, no Código de Processo Penal, depois também no Código de Execução de Penas, que foi agora, ou que estará para breve, a sua alteração, perceber a perspectiva do recluso. Ou, neste caso, do arguido, antes de chegar ao recluso, uma vez que a pergunta se direciona para essa fase. Perceber o contexto e levar esse contexto ao senhor juiz, ao julgamento. Porque muitas das vezes o arguido não tem essa possibilidade. E o recluso, depois, durante o percurso de cumprimento da pena dentro da cadeia, também não. E é um pouco este o papel do advogado. Não julgar, até porque quando nós estamos a julgar alguém, reparem para a minha mão, se eu apontar o dedo para este senhor professor Júlio que está aqui à minha frente, os outros três estão a apontar para mim. Portanto, é preciso ter cuidado também quando apontamos o dedo e quando julgamos. Com o arguido trata-se precisamente da mesma coisa. É importante que o advogado perceba o contexto em que foi praticado aquele ilícito, a questão objetiva. Fez assim, pegou na garrafa d'água e retirou. Mas porquê é que pegou? Pois a questão subjetiva, a questão da culpa. E é isto que muitas das vezes interessa ao arguido que seja explicado. Estas circunstâncias que vocês apresentaram muito bem. E muitas vezes dizem vocês, especialmente, que acontecem crimes porque a sociedade não oferece dignos meios de suprir as suas fraquezas, as suas mazelas. É uma frase que eu retirei e muitas das vezes o crime acontece por isso. Porque a sociedade não oferece meios capazes para suprir as mazelas da fome, da pobreza e outras.